Bom, gente, época junina está se aproximando aí. Nessa época, as pessoas costumam aí soltar fogos e acender fogueiras. Porém, vamos ver quais são os cuidados que você deve ter na hora de não estragar a sua brincadeira. Orientações para aquelas pessoas que esperam o período junino para soltar fogos e fazer fogueiras. O capitão Germano do Corpo de Bombeiros de Sumé faz um alerta e dita alguns cuidados que precisam serem tomados com os fogos nessa época, principalmente com as crianças. É interessante que os pais, os responsáveis, eles acompanhem a soltura dos fogos dos seus filhos, certo? As crianças, os fogos eles são classificados em 3 classes. Classe A, B, C e D. As classes A e B são as mais indicadas para as crianças, certo? Classe A, chuveirinho, traque. Então, assim, mesmo tendo aquelas classes indicadas para as crianças, é interessante que um adulto esteja acompanhando, que uma criança, ao estar com um chuveirinho, não esteja apontando para outra criança, não esteja arremessando fogos, sei lá, traque para outra criança. Então, assim, os pais têm por obrigação estar atento com seus filhos, certo? Pai, ao comprar seus fogos, verifiquem o manual, as instruções que tem no rótulo da embalagem, que lá vai ter dizendo a faixa etária ideal para a criança e como utilizar. Caso compre um fogo de artifício que esteja com pavio curto, já descarte. Então é interessante, ao fazer a compra dos fogos, verificar o estado dos fogos, se está ok, se não. Se não tiver, você descarta. O capitão também alerta que para vender fogos não pode ser qualquer pessoa. É preciso passar por alguns procedimentos antes da comercialização do produto. Tudo isso para amenizar os riscos de acidentes. Não, qualquer pessoa não pode vender fogos. É importante que ela se cadastre junto ao Corpo de Bombeiros, certo? Solicite uma vistoria prévia. Com relação às barracas, na cidade de Sumé, já foi alinhado junto à prefeitura um local já pré-determinado para os barraqueiros, que é ao lado do DR. Alguns barraqueiros já entraram em contato comigo, alguns já deram entrada, inclusive, junto ao Corpo de Bombeiros. Eu estou no aguardo que eles possam instalar as barracas. Eles estão pretendendo já começar a instalar as barracas na segunda quinzena de maio, certo? Onde eu vou fazer a inspeção, verificar se a fiação elétrica está no conduíte, verificar se as barracas possuem extintor de combate a incêndio, que as barracas é necessário que cada barraca tenha um extintor ABC de combate a incêndio, pois num princípio de incêndio ele possa utilizar. E as barracas têm critérios mínimos, tipo afastamento de uma barraca da outra, elas não podem estar coladas, elas têm que estar distantes, então uma distância mínima de 8 metros e diversas outras observações que eu vou verificar quando estiver em loco no local. Os fogos sendo soltados de maneira não adequada podem ocasionar acidentes. E para que os riscos sejam menores, as orientações passadas é que cada um tenha consciência dos perigos que ocorrem e analise o local antes da soltura. Olha, com relação aos fogos, é interessante que se tenha um bom senso, principalmente você que é adulto, tenha um bom senso, não soltar fogos próximo de carros, próximo de abrigo de idosos, próximo de escola, próximo de posto de combustível. Ao utilizar o foguetão, sempre colocar na base que vem na caixa. Ele tem uma base que você pode colocá-lo, e o interessante é colocar tijolos ao redor, para fixar bem, para não ter o perigo de você colocar na base, porque a base é uma base plástica, leve, e corre o risco de, na hora que você acender, bater um vento, ela cair e apontar para um cidadão, uma criança, até mesmo um carro, podendo gerar assim um grande estrago. E é interessante também que não solte fogos próximo é interessante também que não solte fogos próximos de barracas que estão vendendo fogos de artifício. Mas se caso ocorrer algum acidente com fogos, primeiramente é acionar o SAMU em casos mais graves. E se haver incêndio, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado imediatamente. E para queimaduras, métodos caseiros não são aconselháveis. Olha, com relação aos primeiros socorros, vamos lá. Temos 3 tipos de queimaduras, de primeiro, segundo e terceiro grau. Primeiro grau é aquela queimadura mais superficial, é aquela queimadura, por exemplo, do sol, que fica avermelhado, fica dolorido. Pronto, uma queimadura como essa não se faz necessário você conduzir ao hospital. Mas se você tiver uma queimadura a partir do segundo grau, que é quando faz bolhas, e essa bolha gera um sangue, um certo
acúmulo de sangue, é interessante que você encaminhe direto para o hospital. Evite, formou bolhas, evitar estourar as bolhas, porque aquela bolha é uma proteção da pele. Evitar também estar colocando pasta de dente, borra de café, manteiga, então não coloca nada nesse sentido. O interessante é colocar o membro queimado em água corrente, água morna, certo? Nada de água quente. Botou lá em torno de 10 a 15 minutos, retira, pega um pano límpido, umidifica, bota no local e conduz ao hospital. Tem gente que costuma passar detergente. É essencial ou não é aconselhável? Não, de forma alguma. Não tem fórmula caseira nenhuma que você possa utilizar no local, certo? É só isso que eu falei. Botar na água corrente, um pano limpo, umidificado, botou no local e encaminha direto para o hospital. O capitão Germano também faz orientações para aqueles que acendem fogueiras. Alguns perigos são existentes e devem ser tomados muitos cuidados, principalmente com líquidos inflamáveis. Pois bem, a questão da fogueira é uma questão muito cultural, né? Já vem de muitos anos. É interessante que você esteja só fazendo o acendimento da sua fogueira, faça uma queima gradativa. Não jamais pegar gasolina, álcool, jogar, encharcar a fogueira e tocar fogo. Então você vai botando de uma forma gradativa, molha um pano, uma bucha, toca fogo, vai botando de pouquinho em pouquinho galhos finos e na medida que for queimando, vai desenvolvendo. Agora tenha bastante cuidado. Então é interessante que você acenda sua fogueira sozinho, não estando próximo de crianças, que vai dar certo. Fica o alerta. Lanchonete Sorveteria Maranata e Transbrás, porque uma viagem segura é uma viagem de barriga cheia.